The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais esse webinar do Sistema LabGIS. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem ainda não participou de nenhum outro webinar que eu tenha oferecido, meu nome é Hélio Beiroz, sou mestre em Geografia pela FRJ, com a área de atuação, ênfase na minha formação em Gestão Territorial. Atualmente sou doutorando em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, com ênfase em Gestão Territorial Ambiental. Antes da gente iniciar o conteúdo, começar a discutir o conteúdo, deixa eu explicar alguns parâmetros, algumas características da plataforma que a gente está utilizando para o pessoal que ainda não teve contato com ela. Tá? Vocês podem a qualquer momento mandar questões, perguntas para mim e para os outros organizadores. Tá? A gente vai receber essas perguntas e vai analisar aqui. Quando for pertinente, eu farei o possível para responder de imediato. Caso contrário, eu vou trazer pausas de tempo em tempo para avaliar as perguntas que apareçam. Vocês têm também uma opção de clicar no botão com desenho de uma mão, uma mãozinha, para levantar a mão. Tá? Eu peço que vocês só utilizem esse botão. Eu estou abaixando todas as mãos levantadas até agora. Tá? Peço que vocês só utilizem esse botão. Pessoal, para de utilizar esse botão. Eu peço para que vocês só utilizem esse botão se vocês tiverem alguma situação, alguma dúvida que necessite de atenção imediata. Tá? Caso contrário, para as questões, eu vou parar de tempos em tempos, tá? Vou dar um pauzinho, poder dar uma lida nas questões que foram enviadas e responder. Tá? Eu vou dar preferência para responder as perguntas, as questões oralmente, lerei a pergunta e vou responder. Tá? Quando for um caso mais específico, eu respondo direto para a pessoa por texto, ou se for uma questão técnica, a equipe que está aí de suporte pode ela mesma responder ao usuário. Tá? Então, eu peço para que, por favor, a partir de agora, vocês só utilizem o botão da mãozinha se for algo realmente que necessite atenção imediata. Tá? Caso contrário, podem ir postando perguntas à vontade. De tempos em tempos eu vou dar uma parada. Tá? A gente já lotou. Tá? Acabei de ter uma pergunta aqui se pode entrar mais alguém. Enfim, a gente já lotou. Tá? A gente tem um limite aí de 100 usuários com acesso, mais o organizador, que sou eu, então ficam 101. A gente alcançou faz 5 minutos o limite de 100 usuários, tá? Então só vai ser permitida a entrada de novos usuários caso alguém desista. Então, inclusive recomendo fortemente que como a gente está tendo uma grande procura, estou recebendo aqui constantemente o aviso de que tem novas pessoas querendo se conectar, só que o limite já foi atendido, não desconectem. Tá? Mesmo que vocês precisem fazer uma pequena pausa, se levantar, banheiro, o que for, deixa conectado para vocês não perderem a vaga. Tá? A gente estabeleceu, inclusive, no momento de inscrição, no nosso site estava informando que seria por ordem de chegada, no caso por ordem de conexão. Então, as pessoas que conectaram antes garantiram suas vagas. O pessoal que está conectando depois vai ter que esperar alguém sair. Bem, o objetivo do nosso webinar, tá, é tratar de alguns conceitos, algumas ideias também, não apenas conceitos, mas que permeiam a questão da análise espacial aplicada a impactos ambientais. Esse webinar é um webinar mais curto, a gente vai ter 1h30 de duração, não vai ter pausa. Nos outros webinars que eu fiz anteriormente eram um pouco mais longos e eu inclusive mostrava ferramentas sendo utilizadas na prática. Dessa vez a gente vai tratar de maneira um pouco mais teórico-conceitual. Tá? A gente vai discutir alguns conceitos e vou abordar, próximo ao final do nosso webinar, alguns tipos de métodos de análise. A gente vai comentar. Sempre que for pertinente ou tiver algum uso muito específico de alguma análise, a gente aprofunda. Então eu vou passar pelos conceitos de análise espacial, o que é, tá? Como é que se utiliza, o que interfere no tipo de análise a ser utilizada. Tá? E também vou discutir um pouco sobre impacto ambiental, tá? Alguns conceitos rápidos, não vamos aprofundar muito nessa questão, vamos focar na questão das ferramentas de SIG utilizadas para análise espacial dos impactos. A apresentação vai estar disponível para vocês após o final do nosso webinar. Então, a gente vai disponibilizar o link para vocês terem acesso à apresentação. E a gente vai disponibilizar também o vídeo. Esse webinar está sendo gravado e o vídeo vai ser disponibilizado também por link. Vocês vão poder acessar no nosso canal de vídeos do Sistema LabGIS. Para quem não conhece o Sistema LabGIS ainda, rapidamente a gente começar.
O sistema LabGIS recebe esse nome por conta do Laboratório de Geotecnologias do Departamento de Geologia Aplicada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E a gente atua com uma série de linhas de pesquisa relacionadas, obviamente, às geotecnologias. Temos uma vasta gama de cursos de extensão e também atuamos como em parcerias com outras instituições de pesquisa e de implementação de planejamento público, né? Prestamos consultoria, enfim, temos uma atuação bastante ampla nessa área. Bem, vamos iniciar então o nosso seminário, propriamente dito. A primeira questão, né, que a gente tem que abordar é qual o objetivo de se realizar a análise espacial. O objetivo é identificar e compreender o comportamento espacial de objetos, né, ou fenômenos sobre a superfície terrestre. Logo, a gente está tratando, durante procedimentos de análise espacial, de dados geográficos ou dados espaciais. Ou seja, não estamos lidando apenas com as características descritivas dos objetos. Estamos lidando também com as suas características com relação ao comportamento deles sobre a superfície. A área que eles influenciam, qual é a intensidade dessa influência para cada área, qual a extensão dessa área, qual é o formato, né? Se dá ao longo de uma linha, se dá ao longo de um percurso, de uma estrada, de um rio, se dá de maneira mais dispersa sobre o ambiente, é influenciada pelo relevo, é influenciada pelo formato de outros objetos e fenômenos, de que maneira essa influência ocorre, enfim, são diversas questões que a gente pode tentar responder através da análise espacial. Porém, sempre vai estar atrelado ao comportamento desses objetos, desses fenômenos, em relação à superfície do planeta. As possibilidades de objetos, né, e situações que nós podemos analisar são inúmeras. A gente cita aí alguns exemplos. Por exemplo, eu posso fazer uma análise da distribuição nos locais de ocorrência de uma espécie invasora no interior de uma unidade de conservação. É um tipo de análise de impacto. Se você tem, por exemplo, empreendimentos atuando com espécies exóticas, você corre o risco de ter a disseminação de indivíduos dessa espécie para dentro de unidades de conservação, para fragmentos florestais, enfim. E dentro do ambiente de SIG, se você tiver levantado os dados, né, obviamente a gente sempre trabalha em cima de dados pré-obtidos, você pode, por exemplo, analisar de que maneira ocorre essa distribuição, em valores absolutos ou em densidade de ocorrências, né, cruzando aí com a área afetada, é uma das possibilidades. Outro exemplo, número de internações por contaminação por poluente atmosférico nos diferentes hospitais de um município. Uma outra questão, você tem as alterações aí das características ambientais normais, atmosféricas, por algum poluente, por algum vazamento, por algum problema que vai gerar essas alterações, ou seja, vai se caracterizar um impacto ali. E para esse exemplo, eu chamo a atenção que de maneira como a frase está construída, né, dá a entender que você não tem, nesse caso, a medição do nível de poluente em cada área, mas sim o número de internações. Reparem que a gente está trabalhando com um dado indireto. Né? A gente não teria o dado direto da dispersão do poluente, mas sim das consequências dele. Né? Um impacto indireto aí no caso. É possível fazer algumas análises. Obviamente, a forma como esse dado nos é oferecido, né, a gente consegue acessar, a análise vai ser diferente. Né? A gente tem que considerar esse fato de não ter acesso ao lado direto, porém a um indicador indireto da sua presença. Outro exemplo, né, a variação do nível de salinidade da água ao longo de um mangue. Tá? Aí é mais tranquilo de compreender de que maneira que se daria a análise dessa variação. Número de furtos a estabelecimentos comerciais por bairros de um município. Tudo bem, aqui não é um caso de impacto ambiental, né? Embora possa ser um indireto, sei lá, problemas de estejam prejudicados a produção de alimentos, enfim. Mas está um pouco distante de ser um impacto ambiental. Porém, eu botei esse exemplo para destacar que é uma outra forma de organização
dos dados, né? Em vez de estar organizado por pontos de ocorrência, enfim, a gente tem recortes territoriais com extensões, tipo bairros, né, como é o exemplo aqui, setores censitários, mas poderia ser também fragmentos. Só que no caso a gente não tem a ocorrência localizada pontualmente dentro do bairro. A gente tem um valor para o bairro inteiro. Poderia ser, por exemplo, alterações médios de temperatura ou de nível de ruído ou de qualidade do ar para um fragmento inteiro. E aí você compara entre os fragmentos. É uma outra forma de organizar os seus dados que vai ter um impacto sobre o tipo de análises possíveis de serem realizados. Área de cobertura vegetal natural remanescente por lotes rurais, né? A gente cruza informações de área com área. Você pode obter esses dados através de uma série de técnicas, como por exemplo sensoramento remoto, medição direta, né? Você varre a área se for de pequeno porte, o sensoramento remoto por sensores aerotransportados ou orbitais, né? Enfim, né? São alguns exemplos de possíveis análise e alvos. Obviamente é um conjunto muito amplo de possibilidades de alvo de análises. Eu faço essa pequena pausa às vezes para esperar a tela atualizar, tá? Que a gente tem um pequeno lag entre a minha tela atualizar e ser enviado para vocês os dados de atualização da tela, da visualização. Então às vezes eu faço essa pausa, aproveito para respirar e para esperar atualizar a tela de vocês. Bem, não é apenas a variação, né, dos alvos que interferem, né, que sofrem a interferência, o número de alvos, mas também o nível de complexidade das análises varia bastante, né. De análises bem simples, como comparar o valor médio de renda por resistência de um bairro, tá, para estimar a variação da mesma. A gente tem até uma imagem aí com um exemplo dos lotes de um bairro divididos aí, alguns valores receberam cor vermelha, alguns outros ficaram brancos mesmo, outros receberam cor azul. É uma análise simples que poderia ser feita também com indicadores ambientais, né? Tipo, por exemplo, arborização dentro dos lotes, poderia ser, né? Número de árvores dentro de cada lote, número de respostas de plantas verdes, né? Realizando fotossíntese dentro de cada lote para analisar a arborização. Poderia ser um indicador ambiental desse tipo. Porém, tem situações em que a gente tem análises muito mais complexas, né? Aí um exemplo, estimar o valor médio de temperatura para toda a superfície de um município litorâneo de clima tropical. E a gente tem para isso amostras pontuais, né? Só que eu preciso excluir a tendência global de diminuição da temperatura nas áreas mais próximas da costa. Ou seja, eu quero saber como é que está se distribuindo a temperatura dentro do município, porém, eu tenho que avaliar sem a interferência da proximidade da costa, para poder avaliar se algum empreendimento ou alguma pavimentação recente, por exemplo, influenciou, por exemplo, na criação de uma nova ilha de calor, por exemplo, né? Então, é interessante nesse caso que a gente elimine essa tendência global de diminuição da temperatura, no caso de municípios tropicais, né, enfim, especialmente no verão, né, conforme a gente se aproxima da costa, né, porque essa tendência global pode estar disfarçando algumas ilhas de calor em algumas áreas, né. Reparem que nesse caso a gente tem mais de uma variável para tratar, né, e isso é bastante comum, inclusive. De maneira geral, tá, essa frase, essa observação serve para todos os casos. Quanto mais complexo for o comportamento do objeto, ou maior o número de variáveis envolvidas, mais complexa será também a nossa análise. Inclusive, pode ser necessário o uso de mais de uma análise e a comparação entre os resultados, né? Seria uma terceira análise. A gente teria as análises preliminares, chegando separadamente, análise 1 e análise 2, e futuramente fazer uma terceira análise. Inclusive, esse é um procedimento muito comum na montagem de modelos, né? Os modelos têm uma grande vantagem, que a gente chama de modelos numéricos, de nos permitir avaliar cenários de mudança. Eu tenho, por exemplo, a variação média da temperatura no município, mas eu estabeleço uma nova fonte de calor, sei lá, uma refinaria,
como essa nova fonte de calor influenciaria no meu modelo, né, na nossa distribuição numérica do valor de temperatura. Para isso eu preciso de duas análises. O município sem a interferência da refinaria, para usar o exemplo, e um outro com interferência. Eu cruzo e comparo essas análises. E o próprio cruzamento dos resultados é uma nova análise, né? Então é bastante comum que a gente utilize análises em série, várias análises, não apenas uma. E quanto mais complexo o comportamento, quanto mais variáveis estão envolvidas, mais complexa fica sendo a nossa análise ou o nosso conjunto de análises. Então nós temos, na verdade, dois grandes fatores que vão influenciar especificamente no tipo de análise, tá? O comportamento espacial esperado do objeto, né, o que nós já sabemos como ele se comporta, e a estrutura na qual o dado, né, que foi gerado a partir da medição do objeto, se encontra dentro do ambiente computacional, né, como a gente traduziu esse comportamento do ambiente computacional. Vamos dar uma olhada nas observações acerca da nossa primeira questão. Eu citei 3 pontos aí que são significativos, tá? Mas aí poderia citar outros, tá? Uma das características com relação ao comportamento espacial esperado, ou estimado, ou padrão, enfim, dos objetos, se dá em função da distância, né? Diversos objetos ou fenômenos têm a sua intensidade diretamente influenciada pela distância. Um grande exemplo é a temperatura, né? A gente utiliza muito métodos de análise para a temperatura que vão considerar a distância entre as amostras. Que amostras são essas? Podem ser, por exemplo, estações meteorológicas, né? A gente faz a medição de temperatura dentro de estações meteorológicas, então ao longo de um município ou de um estado, enfim, eu tenho uma série de pontos, né, encontros de coordenada, representando a estação meteorológica, e para aqueles locais onde foi medido, eu sei o valor da temperatura. Porém, para o resto da minha superfície, para a minha área de estudo, eu não sei. Se eu for utilizar um método, por exemplo, de interpolação, que é um dos métodos de análise espacial, a gente vai discutir os tipos mais à frente, tá? Eu posso estimar o valor de temperatura para toda a minha área de estudo. Estou tratando temperatura, mas poderia ser densidade de um poluente atmosférico, poderia ser salinidade, poderia ser nível de nutrientes do solo. Obviamente eu teria que avaliar qual é a influência da distância entre as amostras para cada um desses objetos, tá? Mas tratando da temperatura, eu posso fazer. Por quê? A temperatura de um lugar tende a ser parecido com a das áreas no entorno. O que eu quero dizer com isso? A área mais próxima de uma das amostras, né, tende a ter uma temperatura parecida com a dessa amostra. Ou seja, se eu medir a temperatura 30 numa estação meteorológica, deu 30 graus Celsius, a área no entorno tende a ter um comportamento mais próximo de 30 graus Celsius. Então, há interpoladores que consideram isso. Conforme eu vou me afastando dessa estação meteorológica, na qual eu medi o valor com 30 graus Celsius, me aproximo de uma outra estação meteorológica, que eu medi 25, por exemplo, eu tenho uma alteração gradual de temperatura até chegar. Então, até que as áreas mais próximas da estação meteorológica, onde a medição foi 25, tem um valor próximo a 25 e não mais próximo a 30. A grande questão é saber qual é o peso dessa distância, né? De que maneira essa distância influencia, né? Para alguns fenômenos ela vai influenciar muito, para outros poucos. E daí vem a necessidade de analisar casos anteriores, de validar o seu modelo, né? De fazer análises exploratórias, né? Fazer testes diferentes. Mas é apenas um dos exemplos. Outra questão, né, com relação ao comportamento é que os objetos, os fenômenos, né, podem se apresentar de maneira discreta, contínua ou abstrata no mundo real. E a forma como eles se apresentam vai influenciar nos tipos de análise possíveis. Por exemplo, um objeto que se comporta de maneira discreta são aqueles que a gente consegue perceber de maneira clara os seus limites e os seus formatos. Por exemplo, um rio, uma rua,
um viaduto, um fragmento florestal envolto por uma área desmatada, né? Por exemplo, a reserva legal de uma, sei lá, uma fazenda produtora de grãos de pequeno porte. Você consegue perceber nitidamente a diferença entre a área cultivada ou aberta para cultivo e o fragmento florestal. Tá? Ou seja, ele se comporta de maneira discreta. Porém, eles podem se comportar também de maneira contínua, né, no mundo real. São casos de fenômenos ou objetos que a gente não percebe facilmente os limites. Por exemplo, a variação de temperatura. Você não tem um limite bem perceptível quando você tem uma mudança brusca de um comportamento para o outro. Você tem uma faixa de transição, um gradiente de transição. É o exemplo também da vegetação em sua condição natural. Você tem a vegetação, por exemplo, do Cerrado, típica do Cerrado, e tem a típica da Amazônia. Você não tem um limite bem definido de quando você deixa de ter vegetação típica de Cerrado e passa para a Amazônia. Você tem uma faixa de transição. Nós podemos até, por convenção, estabelecer um limite, mas esse limite não é real. Somos nós que estabelecemos por convenção. Na verdade, o que a gente tem é uma faixa de transição. Isso se dá para vários objetos e fenômenos que têm um comportamento de distribuição sobre a superfície dessa forma, segundo um gradiente, não com limites bem definidos. E a outra forma de comportamento no mundo real são aqueles objetos que são abstratos. A gente até pode delimitar, né, a sua área, separar os seus limites, identificar. Porém, eles não existem de fato no mundo real, eles não são visíveis, por exemplo. É o exemplo de unidade de conservação, né, que é um recorte territorial bastante utilizado quando a gente realiza análise de impactos ambientais. É uma área protegida, uma área com objetivos e formas de uso diferenciadas das demais, né, geralmente sendo alvo de manejos, enfim. E ela não existe de verdade no mundo real. Né. É uma convenção nossa, nós criamos, geramos leis e estabelecemos que a partir de uma certa cota altimétrica, ou a partir da margem de um certo rio, ou simplesmente a partir de um polígono que nós desenhamos sobre um mapa, a partir daquele momento, o interior daquela área passa a ser uma unidade de conservação. A gente tem que tomar cuidado para não confundir nesse caso, né, que às vezes a gente estabelece os limites abstratos de fenômenos com base em um objeto discreto. Por exemplo, é muito comum que a gente utilize rios para representar o limite entre bairros ou municípios. Os rios são discretos, eles estão ali, nós conseguimos ver, mas o bairro não. O rio é só uma referência para que a gente tenha a noção de onde começa ou termina o bairro. Mas o bairro é uma criação que não é discreta, não existe de fato no mundo real. Outro ponto é que diversos objetos têm os seus comportamentos diretamente influenciados por outros. Né? Diversos objetos possuem correlação com outros objetos. E aí você precisa estabelecer análises integradas, comparativas ou de isolamento das tendências padrão. Exemplos como a temperatura e a umidade, né? Eles têm uma relação forte entre eles. A densidade de ocorrência de diferentes espécies, principalmente se você está falando de uma relação presa e predador. A ocorrência de uma vai estar diretamente relacionada à outra. Tá? Não necessariamente a proporção é direta, às vezes é inversamente proporcional. Porém, existe. Né? Inclusive a correlação entre o comportamento de alguns objetos, principalmente quando os alvos, né, esses objetos alvos são animais ou vegetais, são seres vivos, é um dos fatores indicados, né, para poder avaliar equilíbrio de ecossistemas. Obviamente, cada caso é um caso, né? Especialmente quando a gente fala de questões que envolvem estudos de ecologia, há uma grande variação de possibilidades de métodos de análise, né? Especialmente aqueles estatísticos. A gente não vai aprofundar tanto, até porque a gente tem 1h30 no máximo de webinar. Eu ainda estou considerando deixar um tempo para vocês fazerem perguntas e eu responder as perguntas. Né? Mas a possibilidade de análises diferentes é imensa. Né? A análise espacial ela tem uma importância dentro das questões ecológicas, né? Análises da biologia, né? Da área da ecologia, tanto na parte da análise propriamente dita, como resultados finais mesmo, né? A geoestatística oferece uma série de métodos que são alinhados com estudos ecológicos, mas também na possibilidade de gerar as variáveis iniciais para algumas análises que serão estatísticas, né? Meramente estatísticas. Né?
meramente não desmerecendo os estatísticos, é óbvio, né? Mas que não serão espaciais. Mas a gente pode fornecer comportamentos médios, por exemplo, de densidade de ocorrência de uma espécie. Você pode, através de análises espaciais, estabelecer a média de ocorrência, o desvio padrão, a mediana, o coeficiente de variação e outros dados, né, que servem de input para diversas análises estatísticas mais avançadas. E algumas até podem ser feitas de fato dentro do ambiente de SIG, né? Hoje em dia, os SIGs, bem, não hoje em dia especificamente, né, alguns anos para cá, na última década, os SIGs avançaram bastante nessa área de análise estatística. A gente tinha poucos softwares disponíveis capazes de fazer análises estatísticas mais avançadas e hoje em dia o avanço tem sido bastante considerado. Inclusive, uma das motivações desse webinar é pelo fato de que os softwares têm, nessa última década principalmente, tornado-se mais acessíveis, né? Um público que antes era leigo, que não conseguia ter o contato com o software, por alguns terem uma interface um pouco mais complexa ou exigirem alguns conhecimentos mais aprofundados, até para fazer as análises mais básicas. Essa característica está começando a dar lugar a softwares com interfaces mais intuitivas, que facilitam os primeiros contatos de usuários iniciantes, né? Serviços de help, né, de ajuda mais acessíveis, plataformas livres, né, estão explodindo uma série de plataformas livres, e junto com isso a gente tem também um avanço dos métodos de análise possíveis dentro do SIG e, consequentemente, chegando, né, tornando também esses métodos de análise mais acessíveis ao público iniciante. Daí surgiu a nossa iniciativa de montar esse webinar, né, alinhado com algumas iniciativas dentro dos cursos, né, mas a gente toca nisso mais da frente se der tempo. E a gente vem percebendo também que há um grande aumento, uma grande procura pelos cursos que são direcionados ao pessoal iniciante, né, o pessoal de nível básico ou ainda leigo. Tal. E aí a gente está tendo um esforço além dentro dos cursos também, através dessas outras formas de extensão, de tornar esse contato inicial mais palpável, mais agradável, né, mais acessível de maneira geral. Bem, enfim, o conhecimento desses padrões, tá, que a gente mencionou nesses 3 exemplos, em geral envolve levantamentos, né, estudo, análise de estudos de casos semelhantes, né, já elaborados, ou análises exploratórias. É muito comum que a gente rode a mesma análise mais de uma vez e vá ao campo, né, faça um trabalho de campo para analisar, validar, né, o resultado da análise que a gente realizou. Isso é bastante comum, tá? Inclusive é um procedimento padrão na grande maioria das análises. Cabe aqui eu citar algo que eu até coloquei na apresentação mais à frente, mas eu vou citar logo de imediato. Sempre que a gente trabalha com dados, a gente tem um erro. Tem erro, não tem jeito, todo dado tem um erro. Toda medição ela tem um limite de precisão. Né? Você pode, por exemplo, medir a temperatura e falar que são, sei lá, você mediu 25 graus Celsius, ou você pode falar que mediu 25,772 graus Celsius. Esse vírgula mais algumas casas aí de algarismos te dá uma precisão maior. Mas qual é a precisão máxima? No mundo real, a precisão máxima de medição seria infinita, né? O que limita são os nossos instrumentos. Não só a capacidade de armazenar os dados, mas também a calibragem, a capacidade, a qualificação de uso de quem está gerando os dados, a extensão dos dados. Né? Toda análise espacial ela funciona melhor, bem, toda é muito forte, falar toda, mas na grande maioria dos casos elas funcionam melhor quanto mais dados, mais amostras você tiver. Então você está sempre limitado à precisão da sua análise, à precisão do dado gerado, né, à confiabilidade desse dado e também ao volume de dados e à boa distribuição desses dados ao longo da área que você vai analisar. Ok? Vamos seguir então. Um outro aspecto que influencia, né, no tipo de análise é a estrutura na qual o dado acerca do objeto, né, se encontra no ambiente computacional. É muito comum, por exemplo, que a gente faça a tradução desse comportamento a partir de amostras. Né. Em geral, as amostras, esse conceito de amostra, consiste em você ter traduzido para o ambiente computacional, né, na forma de pontos que representam o valor daquela amostra.
né? Não necessariamente o valor é quantitativo, pode ser qualitativo, né? Pode ser uma análise qualitativa? Pode também. Há análises espaciais que são específicas para esse tipo de uso. Mas as de valor quantitativo são mais abrangentes. Mais abrangentes não. Nós temos um conjunto maior de análises quantitativas do que qualitativas. No caso dos eventos ou padrões pontuais, né, que se enquadra nisso que eu acabei de mencionar, a gente tem então os fenômenos expressos apenas por coordenadas no espaço. Né? São pontos. Né? Qual é a vantagem de utilizar os pontos para poder repensar as amostras? Os pontos não nos passam a ilusão de uma área coberta pelo objeto. Eles dão exatamente a ideia de que aquela amostra foi extraída num dado encontro de coordenadas, e não sobre uma área. É muito comum que a gente trabalhe com pontos, pelo menos como entrada das nossas análises. Outro caso é quando a gente tem aquelas superfícies contínuas, né, objetos que se comportam de maneira contínua, a gente pode traduzir também através de uma superfície contínua. Geralmente feito com base em levantamentos em campo, né, de alguns fenômenos como relevo, taxas de minerais, apometria, temperatura, pode ser um valor de densidade de ocorrência, tá? Pode ser a densidade de vegetação, pode ser a taxa de distribuição da taxa de fotossíntese da vegetação, por exemplo, pode ser o nível de densidade, não seria o termo, né, bem, me falta o termo agora de cabeça, mas o quanto a água está turva ou cristalina, né, a presença de organismos fotossintetizantes na água, tudo isso são superfícies, né, são objetos que se comportam de maneira gradual sobre o mundo real, e a gente pode representar, pode traduzir para o ambiente computacional através dos conceitos de tesselação ou isolinha. Né? Geralmente a gente usa esses dois conceitos, outras possibilidades. A Monique e o Alexandre me deram aqui a palavra, obrigado, a turbidez, no caso, em relação à questão da água estar turva ou não. Obrigado aí pela colaboração. A outra maneira também é muito comum, né, quando a gente tem áreas de contagem e taxas agregadas. O que a gente está falando, o que a gente está se referindo nesse caso? Né? Geralmente são dados populacionais, não necessariamente populações humanas. Né? Onde as contagens da ocorrência, enfim, são agrupadas em áreas, como por exemplo setores seisotários, fragmentos florestais. Né? A gente utiliza, no caso, o conceito de polígonos sem topologia. Né? Não necessariamente, quero dizer com esse sem topologia, não necessariamente o comportamento de uma área vai influenciar na outra. Tá? Inclusive, dos objetos de análise pode ser avaliar se os comportamentos se influenciam. Mas para traduzir para o ambiente computacional, a gente pode inicialmente apenas criar os polígonos, os fragmentos florestais, por exemplo, e fazer uma contagem de quantos indivíduos ocorrem ali, ou de qual é o valor médio de alguma variável, como a luminosidade, por exemplo, dentro de um fragmento. Né? Na área de ecologia, a gente tem uma série de fatores que vão influenciar na ocorrência de espécies, né? A umidade, o nível de insolação, a temperatura, obviamente a estabilidade da cadeia alimentar da qual ela faz parte. Tá? E uma delas também é a luminosidade. Né? A incidência de luz influencia. Inicialmente, de cara, a gente poderia citar simplesmente na taxa de fotossíntese, mas há uma série de animais, insetos, enfim, principalmente insetos, mas não exclusivamente, que se guiam, né, se navegam com base na iluminação. Então, essa é um fator interessante, né, de se avaliar, porém ele pode, em vez de ser traduzido para uma superfície contínua, onde a gente percebe o valor gradual, ele pode ter sido traduzido, ou seja, ser medido com base em um recorte parcial fechado, um polígono, por exemplo, de fragmentos, um polígono de unidade de conservação, tá? Ou quadrículas dentro de uma área. Enfim, tá? São formas diferentes de representar, de traduzir esse comportamento. Tem um dos nossos usuários aqui, a Priscila Lopo, ela está com a mão levantada. Eu vou pedir, Priscila, para que você digite a pergunta, tá? Eu estou vendo que você está com a mão levantada, e assim que a pergunta estiver digitada, eu respondo. Tá? Bem, então, é comum, aí fica uma observação aí no final, que é comum, tá, que parte das análises espaciais necessite aí da conversão dos dados de uma estrutura para outra. Tá? Um dos tipos mais comuns de conversão é quando a gente tem os dados como input, né, para a nossa análise com base no modelo conceitual de amostras, e a gente quer passar para esse modelo conceitual de tesselação.
No que consiste esse modelo conceitual de tesselação? Ele consiste na gente pegar a nossa área de estudo, dividir em células regulares, quadrados, por exemplo, na grande maioria dos casos, quadrados, e o valor da variável vai ser atribuído a cada uma dessas células. Assim, se o valor tem uma variação ao longo da área, eu vou ter essa variação também ao longo dos valores atribuídos às células. Muito utilizado em censuramento remoto, utilizado em modelos numéricos de terreno, tá? Na qual você tem, por exemplo, o relevo de uma área, por exemplo, e você estabelece para cada pixel da sua imagem, é muito comum que a gente utilize imagens, né, para representar esse conceito. Para cada pixel da imagem você dá o valor da altimetria, porém poderia ser o valor de qualquer variável que tenha um comportamento gradual, né, um comportamento de variação segundo um gradiente ao longo da superfície. E é muito comum, várias das análises a gente tem como input os dados na forma de amostras e o nosso objetivo é estimar o comportamento dessa variável para toda a superfície. E em boa parte dos casos a gente utiliza o conceito de tesselação para traduzir esse comportamento de gradiente ao longo de uma superfície mais extensa. Então a ideia é, eu tenho algumas amostras pontuais que não cobrem a minha superfície toda e quero estimar como esse fenômeno se comporta para toda a área. Em geral a gente utiliza o conceito de tesselação, mas poderia ser isolinhas também. Enfim, as possibilidades são amplas, mas é comum que a gente faça a conversão entre uma estrutura e outra. A gente vai retomar essa questão aí dos tipos de análise mais à frente, quando eu for dar exemplos. Tá? Eu vou dar exemplo, vou discutir cada um dos exemplos, tá? De algumas mais básicas até algumas um pouco mais avançadas. Tá? Mas antes da gente chegar até lá, vamos entrar no nosso segundo conceito-chave. Né? O primeiro conceito-chave é a análise espacial e o outro são os impactos ambientais. Pela resolução do CONAMA de 86, tá? Os impactos ambientais são definidos segundo esse pequeno texto aí colocado nesse slide. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Esse é um ponto importante. Que afetem direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Daí vem, inclusive, os conceitos, né, de segurança ambiental, de justiça ambiental até, né, quando você discute a questão da compensação de um impacto ambiental sobre a população, a compensação ambiental é, na verdade, uma compensação socioambiental. As atividades sociais e econômicas se enquadram na mesma situação, né, as alterações dos ecossistemas têm, em geral, um impacto forte sobre as atividades sociais e econômicas, que vão desde o simples impossibilidade da população fazer uso de uma área de recreação ou de lazer, como uma cachoeira, uma praia, até ela não ter acesso mais a recursos que ela utilizava para suas atividades econômicas. Isso é muito comum no caso de supressão de áreas de floresta que eram utilizadas para atividades extrativistas, ou no caso de poluição de rios que antes eram utilizados para pesca ou para a produção de hortaliças nas áreas marginais, enfim. Poderíamos citar uma série de exemplos. A biota, né, causa um desequilíbrio, um impacto sobre os seres vivos, né, e suas relações. As condições estéticas e sanitárias ambientais. Né, estética também atrelada ao conceito de paisagem, né, o conceito de um tanto recreativo, de lazer também que o meio ambiente tem. Né, você ter o contato com a natureza, né, para usar um termo corriqueiro. Está atrelado também, obviamente, à poluição visual, né, essa questão das condições estéticas também. Sanitárias e ambientais está atrelado diretamente, está relacionado aí com o primeiro tópico, que é a questão da saúde e bem-estar da população, né, questões sanitárias, mas também do próprio ecossistema, né, um ecossistema muito adulterado com relação às suas condições pelo lixo, pelos resíduos, pelos produtos não utilizados ou restos utilizados, vai ter um prejuízo nas suas interações, né, ecológicas, nos seus ciclos naturais.
própria qualidade dos recursos ambientais, que a gente poderia discutir que é um tópico bastante amplo, né? As qualidades dos recursos ambientais, mas qualquer alteração sobre eles está incluída dentro do conceito de impacto ambiental. Porém, cabem algumas observações que a gente vai fazer a partir de agora. A primeira observação que a gente poderia fazer é que, em função do uso corriqueiro do conceito, né, na mídia, no dia a dia, inclusive, é um conceito que praticamente todo mundo já ouviu, né, a gente lida com ele no dia a dia, nos comentários. Ele acaba, pela forma como a gente utiliza, né, ele acaba assumindo um significado sinônimo de degradação ambiental. Mas, na verdade, o impacto ele trata de qualquer alteração causada pela ação humana que venha afetar, bem, aquela lista de objetos, né, citados no slide anterior. Tá? Reparem, qualquer e pela ação humana. São dois parâmetros restritivos. Um é um pouco mais abrangente, né, e o outro é restritivo. Né? Ao ele dizer que é qualquer alteração, ele não está especificando que são as alterações que causam prejuízos. Tá? E aí a gente poderia citar alguns exemplos, né, de interferências humanas que trazem benefícios aos ecossistemas, seja benefícios no sentido da conservação ou no sentido da recuperação. Né? Como, por exemplo, o manejo de espécies invasoras, né, quando aquelas espécies causam impactos sobre os ecossistemas. Um exemplo bastante comum, aqui pelo menos no Rio de Janeiro, é o manejo da jaqueira, por exemplo, que é uma espécie exótica às áreas de Mata Atlântica da região, e elas estão com comportamento invasor, né? Elas estão prejudicando a reprodução de outras espécies, estão se alastrando, elas têm um comportamento, bem, aí os ecólogos podem brigar comigo se eu usar o termo de maneira adequada, mas ela tem um comportamento territorialista. Eu quero dizer com isso, ela tem um efeito negativo sobre a reprodução e a dispersão de outras espécies no seu entorno, e ela se reproduz com muita facilidade dentro desse ambiente. Então ela está gerando uma série de desequilíbrios. Né? Então fazer o manejo dessa espécie, embora consista em diversos casos na eliminação de alguns indivíduos, quando a gente considera o ecossistema como um todo, o objetivo é trazer benefícios, né? É evitar a perda da biodiversidade pela incapacidade de reprodução de algumas espécies mais sensíveis frente à jaqueira, que é mais resistente. Outro exemplo é o caso também aqui no Rio, né? Perdoem por estar utilizando muitos exemplos aqui do Rio, mas é a minha região, enfim, do mico-estrela. Acho que mico-estrela é o nome, se não me engano. É o Calitrix. Né? Ele é uma espécie que veio, se não me engano, do Nordeste, e ele está tendo um forte impacto sobre as populações de alguns outros espécies próximas, semelhantes aqui do Rio, e também na população de pássaros, porque ele preda, ele é um predador de ovos. Né? Ele se alimenta muito de ovos de pássaros, e por não estarem habituados a uma espécie tão agressiva, os pássaros daqui da região não tinham uma resposta a ele. E além disso, ele ainda é piorado, e aí é uma questão, e aí sim é um impacto negativo causado pela população humana, que alimenta esses animais. Né? Eles, por eles serem muito facilmente adaptáveis, em não serem medrosos, por exemplo, enfim, eles se aproximam dos seres humanos. Já entenderam que uma boa parte da população vai alimentá-los. E nisso você está inserindo mais alimentos para ele, para essa espécie, enquanto as outras que competiriam com ele não têm o mesmo comportamento de se aproximar tanto dos humanos, então elas ficam em desvantagem em relação ao alimento. E alimento é, além de matéria, energia entrando no sistema. Então você dá uma vantagem para aquela espécie. Enfim, tá? Então o manejo dessa espécie, apesar de ser uma alteração, seria benéfico. Né? Outro exemplo que a gente dá é a criação de corais artificiais, né, que não deve ser confundida jamais com jogar lixo no oceano. Né? Os corais artificiais, eles são estruturas, tá, que são planejadas de maneira a permitir a anexação de uma série de organismos oceânicos, né, e como os corais são abrigos naturais de uma série de espécies de moluscos, de peixes, enfim, e até de alguns mamíferos marinhos, né, o que a gente está fazendo é recriando esses habitats que são muito sensíveis à alteração, né, e que em diversas áreas do planeta estão tendo suas áreas reduzidas. O outro exemplo, que eu acho que é mais palpável e a gente também discuta bastante, é a questão do reflorestamento. Né?
que pode ter impactos negativos também se for feito de maneira equivocada, né? Ou se você vai realizar um reflorestamento numa área de alta biodiversidade, como é o caso da Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, especialmente a Mata Atlântica, enfim, é importante que você considere o equilíbrio dos ecossistemas, que você use as espécies pioneiras adequadas, que você considere os ciclos, né, até que os ciclos de sucessão ecológica, tá, para você não estar inserindo espécies que vão causar um impacto negativo no ecossistema, como já aconteceu. Há diversos estudos sobre processos, né, sobre iniciativas de reflorestamento que, por má escolha de espécies ou má implementação do estudo da área, né, acabaram não tendo sucesso. Inclusive, né, a gente poderia citar aqui, já que a gente está dentro dessa temática, que a análise espacial da distribuição de espécies, da covariância, da correlação entre as espécies, seria essencial para um projeto de reflorestamento bem sucedido. Então, obviamente, se você tem muitos estudos sobre a área, você pode apenas se apoiar nos estudos que já existem, desde que eles sejam atuais, é claro. Mas, se não, você pode passar pelo procedimento de análise espacial para analisar a correlação entre a existência de espécies, o comportamento entre eles, e chegar à seleção das espécies adequadas. Mas, enfim, continuando então. Como há aí esse equívoco, né, em alguns casos, a confusão do conceito de impactos ambientais com outros, eu listei esses três outros conceitos. Eu poderia citar outros, mas eu listei esses três outros conceitos, né, que também estão bastante utilizados na área ambiental, na área da legislação ambiental, no direito ambiental, na área de análise de impactos ambientais, na área de licenciamento ambiental, enfim. Tá? Que é o distúrbio ambiental, tá? O primeiro deles, que é definido como qualquer alteração ambiental, seja provocada por ações antrópicas, seja por causas naturais. Ou seja, ele é muito próximo ao conceito de impacto, porém, ele contempla também alterações que não são causadas pelo homem. Ou seja, na verdade, ele é mais abrangente, porque ele trata de qualquer alteração, ou seja, positiva ou negativa, né? E também inclui causas naturais. Né? Por exemplo, uma erupção vulcânica é um grande distúrbio ambiental, um maremoto, um terremoto de grande magnitude é um grande distúrbio ambiental, só que não é causado pelo homem. Né? Então pode causar um grande distúrbio, causar perdas de ecossistemas, perdas de biodiversidade, sim, mas não é causada pelo homem. Então não seria um impacto ambiental. O impacto ambiental ele se refere às atividades humanas. Um outro conceito é o dano ambiental. Qualquer alteração ambiental adversa, ou seja, negativa, provocada por ações antrópicas, ou seja, causada por impactos ambientais, né? Tem essa relação com impactos ambientais. Porém, apenas os de consequências negativas, ou seja, esse conceito ele é mais restritivo. É pelas ações antrópicas, ou seja, pelas ações humanas, porém só trata daquelas que têm consequência negativa. Poluição, nosso terceiro conceito, né? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, que seja direta ou indiretamente seja nociva ou ofensiva à saúde, à segurança e bem-estar das populações, crie condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins domésticos, agropecuários, industriais, públicos, comerciais, recreativos, estéticos, caberia até um etc. se a gente conseguisse arrumar outras formas de uso, ocasione danos à fauna, à flora ou ao equilíbrio ecológico e às propriedades, não esteja em harmonia com os arredores naturais. Repare que criar, seja nociva ou ofensiva, criar condições inadequadas, ocasione danos, não esteja em harmonia, são pontos todos negativos. Tá? O que torna a ideia de poluição um pouco mais restritiva do que a ideia de dano é que a poluição trata especificamente de algo que vai ser inserido no ambiente. Tá? Então a gente está falando de inserir matéria ou energia no ambiente. Tá? Não necessariamente de uma alteração simples, mas aquela que insere um novo objeto, né? Enfim, para usar o termo objeto de maneira bem genérica, aí, que não necessariamente é um objeto material, pode ser energia. Mas enfim, você está inserindo algo que antes não estava lá. Você não está apenas alterando, né? Você está inserindo algo. Então, nesse sentido, ele é mais restritivo. Né? E também trata de consequências negativas.
ok? Então eu tive aí esse intuito desse slide anterior era tornar mais clara essa diferença entre alguns conceitos. Obviamente não tratei de todos os relacionáveis, né, são bastante amplos, mas para entender que é importante quando a gente vai trabalhar com análise espacial ou qualquer tipo de estudo formal que a gente defina bem o escopo dos nossos conceitos. Até porque isso pode prejudicar uma série de análises. Estou olhando aqui algumas perguntas que foram enviadas, só um instantinho. Vou fazer uma pausazinha aqui que eu já debateu bastante temas para eu poder responder algumas perguntas. O Mauro Macluf fez uma pergunta interessante. Ele botou assim: na introdução de espécies ou energia, mesmo que por mecanismos que aparentemente beneficiem a população humana, isso não pode despertar outros distúrbios ambientais por feedback negativo ou positivo, ou mesmo retroalimentação em sistemas naturais? Sim, Mauro, é muito difícil você estabelecer todos os limites dos impactos negativos e positivos. Não vou chamar de impacto, não, vou chamar de alteração, para ser mais amplo nesse caso. Tá? As alterações que vão ter consequências negativas e positivas. É por isso que a gente tem que avaliar o máximo possível, né, toda ideal, né, uma situação utópica, mas o máximo possível de variáveis que estão relacionadas. O que você falou, por exemplo, de feedback negativo e positivo, né, de alterações nas relações que podem ser indiretamente, né, relacionadas às alterações, é muito comum. Né? A natureza ela funciona, mesmo que a gente observe por uma visão sistêmica limitada, ela é extremamente complexa. Não é à toa que quando a gente trata de impactos, que eu vou comentar mais à frente, a gente tem diversas classificações. Né? Impactos diretos e indiretos, impactos intermitentes ou permanentes, de médio e longo prazo, imediatos, que acontecem assim que tem alteração, outros só aparecem depois. Enfim, é complexo. Né? Pode sim. Você perguntou se não pode despertar os distúrbios? Pode sim. Né? Não necessariamente aquilo que a início nós caracterizamos apenas como um impacto positivo de manejo, né? Não necessariamente ele não venha futuramente a se revelar como tendo impactos negativos. Isso pode ocorrer sim e é bastante comum, até porque as nossas técnicas de manejo e de gestão do ambiente, elas se aprimoram com o tempo. Né? Nós adquirimos novos conhecimentos e aprimoramos as técnicas. Muitas das técnicas que nós realizávamos antes, hoje em dia nós sabemos que, na verdade, algumas trazem até mais prejuízos do que benefícios. Como é o caso da perda de biodiversidade em função dos reflorestamentos feitos com eucalipto. Né? Foi um período curto, na verdade, felizmente, mas durante um certo período, falava-se que a plantação de eucalipto poderia ser utilizada livremente para recuperar áreas, para reflorestar, e na verdade a gente vê que o eucalipto não fornece ganhos relativos quando a gente discute associação ecológica, recuperação de espécies naturais, nativas, né, ele não oferece esses ganhos. Embora continue tendo uma grande importância econômica. Né, tudo bem, uma árvore ela realiza fotossíntese, ela tem uma função de diminuição do CO2, enfim, por aí vai. Porém, como espécie voltada à recuperação de ambiente, ela tem uma atuação muito limitada. Né? Para não ser extremista e falar que ela é completamente inadequada, né? Porque pode ter casos e casos. Mas, no geral, ela tem um comportamento bastante limitado. Só que isso foi descoberto, né? Não é que não tenha sido descoberto, a gente chegou a essa conclusão, né? Depois de tanto bater cabeça, depois de um certo tempo. Né? Em alguns casos, a gente tem situações que, a princípio, a gente não consegue vislumbrar a gravidade dos impactos negativos. Né? Ou seja, no caso, o dano ambiental, por exemplo, que ele pode vir a causar. Mas há sempre essa possibilidade. Até porque nós não temos ainda a compreensão de todas as interações, todas as relações que ocorrem nos ambientes naturais. O Ricardo perguntou, e a definição de degradação ambiental? Né? Eu não botei todos os termos, mas a degradação, você afirmar que houve a degradação, o que você está se referindo quando você fala isso? Você está se referindo à comparação da situação anterior com a situação posterior. Caso você tenha ocorrido o dano ambiental, né? A degradação ocorre quando há o dano. Né? Caso o dano tenha alterado de maneira significativa esse ambiente, a gente fala que ocorreu a degradação ambiental. Né? Então, o conceito de degradação ele está relacionado à investigação da intensidade, do tipo de alteração consequente de um dano. Tá? Se não foi um dano, se foi apenas uma alteração de manejo, não foi degradação. Né? Foi talvez até um ganho. Okay?
Tem algumas pessoas que estão levantando a mão, mas não estão colocando a, a pergunta. Eu peço, tá? Quando você levantar a mão, coloque a pergunta também por escrito. Uma outra pergunta, vou responder mais uma, a gente continua, depois eu volto para algumas outras perguntas. Eu vou falar a respeito do risco ambiental, Lucas Figueira. O risco ambiental, esse conceito é bastante utilizado com relação ao risco sobre a população humana. Ou seja, que perigos que a população humana corre. É mais fácil explicar o risco ambiental se a gente citar exemplos. Tá? Veja, por exemplo, algumas catástrofes que voltaram a ocorrer, mas enfim, ocorreu em Xerém há pouco tempo aqui no Rio, anos atrás ocorreu na região serrana, tá? Em função de deslizamentos. Né? Quando você desmata uma área de uma encosta muito íngreme para construir, para pavimentar, você está alterando, você está tendo como impacto ambiental a alteração do regime de escoamento da água. Né? O fluxo se altera. A pavimentação tem esse efeito, a remoção da vegetação tem esse efeito. Tá? E em alguns casos, o que você tem, que se eu bem me lembro agora, talvez minha geomorfologia esteja um pouquinho defasada com relação aos detalhes, mas é que ali que você tem um encharcamento do subsolo, porque a infiltração ocorre de uma maneira mais desordenada, enfim, fica nas camadas mais superficiais e você tem um descolamento das camadas superiores das camadas inferiores. E com o peso, isso desce encosta abaixo. Né? Então, o que você tem nesse caso? Você tem um impacto que é a alteração das condições naturais da vegetação para poder ocupar aquela área com atividades humanas. Né? É o homem que vai lá, desmata e constrói, por exemplo, ou desmata para construir para empreendimentos de agropecuária. Né? O pasto, por exemplo, tem uma capacidade muito reduzida de fixação do solo, né? Não é nem fixação no caso, o termo seria de manutenção, né, do solo, de impedir a erodibilidade, de manter a erodibilidade dentro de um padrão controlado. Mas enfim, a gente vai lá e altera essas condições. Em função disso, a gente teve um aumento do risco de deslizamentos. Como esse deslizamento tem um impacto negativo, não vou usar nem o termo impacto agora, ele tem um efeito, para usar um termo mais genérico, negativo sobre a população, seja um efeito econômico, seja um efeito de perdas de vidas mesmo, né, você tem um risco, né, que está inerente às condições ambientais. Ou seja, as condições ambientais daquela área, alteradas no caso, né, causam um risco à população. Né. Nem sempre o risco ambiental ele vem das alterações, embora a gente praticamente sempre, né, quase que sempre utilize nesse termo. Mas se você, por exemplo, construir numa área de tectonia intensa, uma área instável com relação a terremotos, vulcanismo, não necessariamente não. Nesse caso, de fato, não foi causado pelo homem, mas você tem um risco ambiental. O ambiente ali daquela área, tá, seja ele em condições naturais ou seja alterado, oferece um risco à população. Um risco às suas atividades econômicas, a risco ao seu seguro, à segurança da sua saúde. Tá. E há aqueles riscos ambientais que vêm de uma alteração direta, como é o caso do deslizamento, como é o caso do aumento da ocorrência de doenças atreladas a vetores, para mim insetos são vetores de transmissão de algumas doenças. Quando você detona, você destrói, né, enfim, o ambiente, o ecossistema, o habitat natural daquele inseto, tá, e ele consegue se alimentar de elementos que existem no meio urbano também, ele tende a vir para o meio urbano. É o exemplo da dengue, por exemplo, que a gente tem. A gente tem o meio urbano ele é bastante atrativo com relação a áreas de acúmulo de água, que funcionam como um ótimo reservatório para ele se reproduzir, e o ser humano é uma das fontes de alimento dele. Né? Então ele tem o que ele precisa, a área para se reproduzir e fonte de alimento. Então por que ele não vai ocupar aquela área? Né? Obviamente, se a gente tivesse mais ecossistemas preservados, não teríamos tanto essa necessidade. Mas, obviamente, eu estou tratando isso de maneira bem superficial. Né? Os estudos mais profundos seriam necessários. Mas, enfim, em função da ocorrência, a gente tem esse aumento desse risco com relação a doenças. Nossa, teve uma pergunta da Gabriela que foi muito interessante. Eu não ia responder mais nenhuma, mas eu vou responder só mais essa e depois a gente continua. Que a modelagem de sistemas ambientais pode ser útil para análise experimental. Sim, Gabriela. Não só útil, como eu acho que hoje em dia, dependendo do tipo de objeto, ela é essencial. Tá? Você vamos tomar como exemplo o caso de deslizamentos. A gente tem uma série de técnicas de análise espacial de bacias hidrográficas que visam exatamente analisar
os acúmulos de fluxo, as áreas onde a direção do fluxo, as áreas de maior densidade de drenagem, a rugosidade da bacia, a circularidade ou a compacidade da bacia, a extensão dos fluxos, né? Todos esses são análises e são dados que você pode extrair a partir de sistemas de informação geográfica, desde que, obviamente, você tenha os dados para poder gerar os modelos. Tá? Mas a declividade, né, obviamente, é um outro caso. Tá? Então, enfim, sim, você pode fazer modelagem dentro de SIG para sistemas ambientais integrados e auxiliar, quando não, já oferecer o resultado quase que pronto, mas quando não chega a esse ponto, ter mais variáveis para tornar o seu modelo, né, a sua análise mais completa. Tá? Eu vou continuar, porque a gente não chegou na metade, o nosso tempo está apertado. As perguntas surgiram bastante interessantes, eu acabei ficando tentado a respondê-los de imediato. Vou seguir, depois, ao final, eu paro de novo, ou um pouco antes do final, para responder mais alguns. Tá? Bem, e aí vem uma discussão, né, de qual é a pertinência, então, de você analisar a espacialidade dos impactos ambientais. Eu acho que, com isso tudo que a gente discutiu agora há pouco, respondendo as perguntas, acaba que a gente abordou uma série de pertinências, né, da análise espacial dos impactos ambientais. Mas aí eu destaquei uns dois pontos aqui para poder deixar bem claro. É o seguinte, de maneira geral, a gente pode classificar os impactos ambientais em relação à sua interação com a área afetada como diretos ou indiretos, imediatos, de média ou longa duração, ou ainda intermitentes, né? Eles podem ser temporários, permanentes ou intermitentes, pode ser que ele apareça de épocas em épocas. Tem tipos de impacto que a gente só percebe, por exemplo, em certas estações do ano. Né? Reversíveis ou irreversíveis, podem ser benéficos ou adversos, veja aí que o impacto ambiental pode ser benéfico. Né? Locais e regionais. Bem, o primeiro ponto é a determinação da área afetada, que é uma informação chave para qualquer avaliação de impacto ambiental, para qualquer estudo feito em cima dele, e é uma informação espacial. E a outra é a escala, né, de alcance desse impacto, local, regional, nacional, global. E essas duas informações, uma chave e a outra dentro de uma das classificações, são obtidas a partir da análise espacial do impacto. E é isso que eu vou passar rápido, deixa eu atualizar a tela de vocês. Que dá para a gente fazer um webinar de 4 horas só para discutir essas siglas aqui. Mas o ponto é, a análise espacial dos impactos ambientais é pertinente de maneira geral, de maneira ampla, a todos os procedimentos de avaliação de impactos ambientais. Porém, a gente poderia citar de maneira mais específica alguns dos estudos. Né? O estudo prévio de impacto ambiental, que agora é o EPIA, que antigamente era o EIA, mas a gente continua utilizando o termo EIA, praticamente mudou. O plano de recuperação de áreas degradadas, né? Reparei áreas, né? Sempre relacionado ao espacial, avaliação ambiental estratégica, o estudo de viabilidade ambiental, controle ambiental, né? Uma elaboração do projeto de controle ambiental, e, consequentemente, os resultados vão oferecer informações pertinentes, às vezes até indispensáveis, ao relatório ambiental preliminar, ao relatório de controle ambiental, ao relatório de avaliação ambiental, né? Consequência dos estudos anteriores. Todos esses processos são relacionados direta ou indiretamente ao procedimento de licenciamento ambiental, né, de empreendimentos que sejam causadores de impactos ambientais. Então, a pertinência é bastante ampla. As ferramentas de SIG vêm a agilizar e potencializar esses procedimentos. Bem, tendo passado aí por essas discussões conceituais, a gente volta à questão dos métodos de análise, dos tipos de análise possíveis e por aí vai. Então, em função da variedade de comportamentos espaciais e técnicas de mensuração também, há também uma grande variedade de métodos de análise espacial. A grande maioria dos métodos foi elaborada com o intuito de obedecer algumas premissas. Tá? Avaliar a correlação entre as variáveis, realizar análise sobre amostras aleatórias, estabelecer pesos de ponderação, ou seja, uma variável influencia mais no modelo do que outra, ou a distância tem um certo peso. Tá? Enfim, as possibilidades são amplas. Né? Como a gente tem vários comportamentos diferentes de objetos e fenômenos, os modelos de análise, os métodos de análise, têm também que ser capaz de traduzir essa grande variabilidade de comportamentos para o ambiente computacional. Senão, fica inútil a gente fazer uma análise cujo resultado não apresenta uma estimativa consistente do que a gente espera que ocorra ou do que já ocorreu.
E aí, o coração, talvez, da nossa apresentação seja discutir alguns dos métodos. Tá? Eu separei 5 métodos, depois eu falo um pouquinho mais de um sexto. Tá? São métodos que não são aplicados apenas ao estudo de impactos ambientais, são métodos de análise espacial que podem ser utilizados para diversos estudos, né, de diversas áreas, economia, geologia exclusiva, né, não cruzando com impactos ambientais, economia, enfim, por aí vai, estudos sociais, por aí vai. Tá? Bem, vamos ao primeiro e a gente vai discutindo. Primeiro, mais simples, que é provavelmente quando a gente tem usuários iniciantes, tá? Leigos ou que estão ainda desenvolvendo os primeiros conhecimentos dentro de SIG, se acostumando com o ambiente de SIG, o que a gente tem geralmente são o uso de algumas ferramentas de processamento que eu optei por chamar de básicas. Tá? E análise sobre os dados espaciais vetoriais. Né? A gente tem os dados matriciais, que geralmente são utilizados com base no são representações do conceito de tesselação, aquela ideia de você ter grades regulares, o valor do fenômeno do objeto varia para cada célula da grade. Tá? E nos casos de vetoriais você tem a representação por pontos, linhas e polígonos. Tá? E os softwares de SIG oferecem um conjunto de ferramentas básicas de análise vetorial que permitem analisar o comportamento dos dados através de relações simples. Tá? Por exemplo, de solução ou simplificação de feições, você quer, por exemplo, analisar a área afetada por um impacto, se é área urbana, se é área florestal, mas não interessa saber qual é o tipo da área florestal, o cara pensa saber se é florestal ou não. Você pode simplificar esse dado, dissolver as suas subdivisões e apenas separar entre urbano e rural, ou melhor, urbano e floresta, ou também áreas agrícolas, se tiver o caso, né? Enfim. Então, dissolver feições, simplificar feições é uma análise bastante simples, bastante básica, mas que praticamente todos os SIGs permitem. As outras começam a ficar mais interessantes, que é o caso da extração de áreas de interseção. Né? Se você já tem um dado com o alcance esperado de um impacto. Vamos supor, você tem a influência da poluição luminosa de uma nova chaminé que vai queimar combustível, enfim, e você sabe até quantos quilômetros ela vai alcançar. Você pode, na verdade, utilizar o último aí da lista, que é o estabelecimento de áreas de influência simples, é o buffer. Ele permite que você estabeleça a partir dos limites de um dado, tá? Um alcance para aquele dado, para aquele fenômeno. Né? Por exemplo, eu posso falar que eu tenho os dados com os pontos de localização das chaminés de fábricas e, independente do vento, a gente vai ter que excluir essa variável, tá? Os poluentes podem alcançar até 10 quilômetros a partir da chaminé. Obviamente, se eu incluir o vento aí, a nossa análise já fica um pouco mais elaborada, teria que ter outro modelo. Porém, se eu desconsiderar, tá, bastaria eu estabelecer um círculo, né, com 10 quilômetros de raio no entorno da chaminé. Tá? E com buffer a gente faz isso. E depois eu poderia utilizar a extração de áreas de interseção para saber quais as áreas que são urbanas e também estão sendo afetadas, quais as áreas que são fragmentos florestais e também estão sendo afetados, ou seja, quais as áreas que são ao mesmo tempo áreas urbanas e estão dentro desse círculo aí da área de influência simples da chaminé. E aí os exemplos são mais variados, né? Você tem, por exemplo, a possibilidade da extração de áreas também de junção, ou seja, quem não está em interseção, né? Apenas as áreas que não correspondem à interseção, cortar as feições com o formato dos outros, por exemplo, eu quero utilizar esse raio aí de alcance do poluente da chaminé, e eu quero gerar um mapa com uso de solo só na área afetada. Eu uso esse raio, esse círculo criado pelo raio de alcance, como uma forma e corto o outro dado. Assim eu vou ter um dado de uso de solo, por exemplo, apenas na área afetada. E aí tem outras opções, né? Cálculo de geometria de linhas e polígonos, né? Extensão de linhas, áreas de polígonos, perímetros de polígonos, né? Bastante interessante você fazer, por exemplo, análise de compacidade de fragmentos, você verificar se o fragmento tem um comportamento próximo ao círculo ou não. Né? Na conservação ambiental a gente discute que quanto mais próximo ao círculo tende a ser melhor, então você pode discutir isso quando você vai elaborar, por exemplo,
os métodos e os parâmetros de compensação ambiental para algum impacto, ou avaliar como é que está o comportamento desse impacto. Tá? Análise de distância entre os objetos. Contagem de números de pontos no interior de polígonos é uma forma mais simples de você estimar a densidade, né, de ocorrência de algum fenômeno, de algum objeto. Tá? Pode ser, por exemplo, o número de ocorrência de alguma espécie dentro de um fragmento, pode ser o número de mortandade de peixes dentro de um lago, o número de peixes encontrados mortos dentro de um lago em função de algum poluente, enfim. Né? As possibilidades são bem extensas. Mas isso aí a gente está falando apenas dos métodos mais básicos. Tá? Vamos começar a pegar os métodos mais elaborados. Outra forma de análise espacial é bastante utilizada, principalmente como etapa preliminar, tá? É a subdivisão espacial. Tá? É bastante utilizado quando a ocorrência de um objeto ou mensuração de fenômeno se dá de maneira pontual. Né? Ou seja, você tem os pontos, mas você precisa estimar as áreas de influência deles. Não basta para você ser uma área de influência simples, como seria o caso do buffer, você precisa ter a distância entre os pontos, por exemplo, pode ser relevante. Ops, apertei o botão errado aqui, só um instantinho. Deixa eu voltar para cá. Um dos exemplos pode se utilizar para fazer outros cálculos de densidade de ocorrência simples, tá? Através de estabelecimento de uma grade vetorial. A diferença aqui é que, em vez de você aproveitar os polígonos já prontos, por exemplo, eu pego um fragmento e calculo quantas ocorrências tem no fragmento, você pode estabelecer a extensão dessa grade. Você estabelece um intervalo de distância entre as arestas, por exemplo, dos seus quadrados, e você pode ter mais amostras para calcular a densidade. É uma forma de você subdividir o espaço e fica parecido com o conceito de tesselação, na verdade. Né? Bem parecido não. O conceito é praticamente esse, só que você pode fazer com dados vetoriais também. Então você segmenta. Eu poderia anteriormente ter uma área que representasse apenas o limite do retângulo maior. Um lote, por exemplo, né? Um lote agrícola. E aí eu quero subdividir a área para ver como se comporta a densidade de ocorrência ao longo desse lote, não apenas o valor médio da densidade do lote. Então, você pode subdividir e fazer a contagem polígono a polígono. Inclusive a contagem de pontos ocorrendo aí dentro de cada polígono pode ser feita de maneira semiautomática pelo software. Tá? Uma outra uso dessa segmentação espacial, que é bastante pertinente em alguns estudos de ecologia, é que você colete dentro desse espaço subdividido algumas parcelas, alguns quadrantes, né, enfim, de maneira aleatória. Né? Algumas análises estatísticas necessitam de aleatoriedade na obtenção do dado. Então você tem uma área de estudo grande, você divide em quadrículas menores e aleatoriamente você seleciona algumas, como é o exemplo na figura aí mais para a esquerda, que está com xizinhos marcando algumas quadrículas selecionadas de maneira aleatória. Tá? Isso é bastante pertinente em alguns estudos de ecologia. Também é uma forma de você aumentar o volume de dados. Né? Uma coisa é você ter um quadrado grandão, né, como sendo uma entrada de dado, e ter a densidade média daquele quadrado. É uma entrada de dado apenas. Se você subdivide ele e pega as quadrículas aleatórias, além de você estar aleatorizando, você também tem mais entradas de dado. E, em alguns casos, é indiferente eu pegar a densidade média de um retângulo grande, que é menos preciso, ou eu subdividir e pegar a densidade média de quadrados menores. Tá? Obviamente, você tem que analisar se o método está adequado aos seus objetivos. Mas, em geral, isso auxilia a aumentar o volume de dados de entrada. E para algumas análises estatísticas, você precisa de um volume de dado significativo. Tá? O que é significativo e o que não é, depende do tipo de análise. Tá? Mas, se você precisar, essa é uma das formas de fazer. Simples, não é complexo, tá? Mas é uma mão na roda em alguns casos. Outro exemplo de segmentação de espaço, que aí já é um pouco mais elaborado, apesar de não ser muito complexo, é através do diagrama de Voronoi ou dos polígonos de Thyssen. A ideia é a seguinte: eu tenho os dados em pontos, originalmente, só os pontos, sem essas linhas aí, e aí elaborar esses polígonos consiste em eu estabelecer as áreas que estão mais próximas de um ponto, tá? Sem pegar as áreas que estão mais próximas de outro. Quero dizer com isso,
Cada polígono desse representa as áreas mais próximas do que o ponto que está dentro do polígono no meio. Tá? Ou seja, o método consiste em gerar polígonos ao redor dos pontos amostrados, onde toda a área do polígono está mais próxima ao ponto no seu interior do que o outro ponto ao redor. De maneira mais simples, o que ele faz? Ele traça as linhas dividindo a distância média entre os pontos. E aí ele vai fazendo isso para todos os pontos no entorno. No final você tem um polígono. Tá? Então seria uma outra forma de você determinar a área de influência. Esse método, tá, que pode ser feito de maneira não computacional também, né, embora dá muito mais trabalho, obviamente, mas pode ser feito, era muito utilizado anteriormente como um substituto da interpolação, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Tá? Porém, ele ainda é utilizado em diversas análises. Tá? É muito comum você utilizar ainda esse método. Ele pode ser relevante para uma série de usos, dos mais variados. Já os interpoladores, tá? E aí a nossa conversa começa a ficar um pouco mais elaborada. Tá? Consiste em você estimar o valor de uma variável qualquer para toda a extensão da área a partir de amostras pontuais. Aqui eu deveria ter colocado pontuais ou em linhas. Tá? Também a gente pode interpolar a partir de curvas de nível ou outras linhas. Tá? Faltou por equívoco que faltou esse exemplo. Mas o mais comum é a gente fazer em cima de pontos. Tá? É a maneira mais comum de utilizar. Tá? Existe uma grande quantidade de interpoladores. Tá? Alguns são baseados em regras simples, como por exemplo, divide a minha área em quadrículas, né, para usar o conceito de tesselação, no caso, uma matriz de células, e dá para cada célula o valor igual à da amostra mais próxima. É uma maneira simples, tá? Um interpolador simples, mas é uma interpolação. É uma forma de você estimar. Tá? Já outros já têm base em conceitos estatísticos bem mais elaborados. A gente dá o exemplo da cocrigagem, tá? Que é uma das mais elaboradas que tem, que trata diversas variáveis ao mesmo tempo com base na correlação espacial entre elas. Ou seja, ele consegue avaliar se há uma correlação espacial entre os valores das variáveis, com base nas amostras que você tem. Obviamente você tem que ter amostra de todas as variáveis que você quer analisar. Né? Por exemplo, temperatura, umidade e altimetria. Você pode analisar se há uma correlação. Você faz uma série de pré-tratamentos estatísticos para analisar. No caso da crigagem, é importante que os seus dados, o valor dos seus dados se comportem de maneira estocástica e normal. Então há algumas restrições ao uso, enfim. Mas a partir de que ele se comporta dessa maneira, você pode analisar se há correlação entre eles, inclusive representar essa correlação espacialmente. Ou seja, é um método bem mais complicado, tá? Bem mais elaborado, né? Mas em geral, quando a gente precisa montar um modelo elaborado, a gente precisa de métodos elaborados. E obviamente você precisa de um certo aprofundamento teórico, conceitual acerca do funcionamento do método. Vou dar 2 exemplos adicionais aí. No caso que já deve estar aparecendo para vocês, a gente tem um exemplo da triangulação de Delaunay. Tá? Como é que ele funciona? Por método de algoritmos, né? Entenda algoritmos aí como fórmulas, tá? Equações, enfim. A gente vai gerar faces triangulares de acordo com o valor dos pontos amostrais ou com as isolinhas. Tá? A isolinha daí pode ser uma isolinha hipossométrica do relevo, pode ser uma isoterma de temperatura, enfim. Tá? Não importa qual é a isolinha. O que ele faz? Reparem nos desenhos dos triângulos que a gente tem na imagem. Tá? Um dos vértices ou 2 dos vértices vai estar sobre uma linha e o software sabe, já que a linha tem um valor anexado, que o outro vértice vai estar tocando uma outra linha que tem um outro valor. Então ele consegue estabelecer uma espécie de inclinação do triângulo com base na diferença entre esses valores. No caso aí, o que a gente tem, pegando a área mais ou menos central, que seria, vamos supor que seja relevo aí no caso, tá? A gente tem o topo da elevação, repare que os triângulos da borda, pelo sombreamento da imagem, eles dão para a gente a impressão de que eles estão inclinados de maneira que o vértice que toca a primeira linha mais alta, né, mais do centro, estão mais altos, ou seja, mais próximos da gente do que os outros, mais abertos, né, tocando as outras linhas que parecem estar mais baixos. Tá? O interessante é que se o software consegue simular esse sombreamento, você já tem uma visualização tridimensional. Tá?
né? E ele consegue tratar esse dado de maneira tridimensional. Obviamente não estou generalizando, mas uma boa parte dos softwares consegue fazer isso. Tá? E aí ele é representado, na verdade, de maneira vetorial, tá? Com base no conceito de TIM, que é a rede triangular irregular. Tá? É o conceito que a gente está visualizando aí. Tá? E gera um modelo facilmente aplicável em análises tridimensionais. Tá? É muito utilizado para estudos de relevo, tá? Mas também não deixa de ser uma maneira de você representar tridimensionalmente, né, a variação de outros fenômenos, temperatura, pressão, densidade de ocorrência. Né? Se você já tem a densidade medida, mas você tem com base em amostra, você pode gerar um TIM. Ele vai funcionar como se fosse um gráfico tridimensional. Né? A grande vantagem é que, por ser um ambiente de análise espacial, o eixo do plano, né, do eixo bidimensional do gráfico tridimensional, vai corresponder às coordenadas de localização, enquanto o eixo Z vai corresponder à variação do valor. Então, é uma forma interessante de visualizar. Um outro exemplo, vou esperar atualizar para vocês. Um outro exemplo aí é um outro interpolador, tá? A gente falou da Coqueligard, enfim. O IDW, que é o Inverse Distance Ratio, né? Ponderação pelo inverso da distância, ele é bastante utilizado. Tá? Ele parte do princípio, a gente comentou lá mais atrás, né? A gente parte do princípio de que o valor das amostras mais próximas deve ter maior influência sobre o valor a ser estimado próximo, né, do que o valor de amostras mais distantes. Na prática, o que a gente faz? Essa fórmula está representando o seguinte: o x, né, o com x entre parênteses, é o valor que eu quero estimar. Tá? No caso ali no desenhozinho, aquele sistema de coordenadas x e y com a bolinha branca, tá? Que eu não sei o valor. O que eu faço? Eu pego para cada amostra que está próxima dele, e aí o quanto próximo a gente vai considerar, a gente estabelece qual é o raio de busca, ou quantas amostras eu quero pegar, a gente pode estabelecer isso, são parâmetros que a gente entra. Tá? E aí ele vai pegar o peso da distância desse local em relação a uma amostra qualquer, multiplicado pelo valor dessa amostra qualquer, tá? Dividido pelo peso da distância dessa amostra qualquer. Obviamente, como ele vai pegar mais de uma amostra, eu vou ter, vamos supor que eu pegue amostras A, B e C. Como é que fica a nossa fórmula? O peso da distância de A vezes o valor de A, mais o peso da distância de B, vezes o valor de B, mais o peso da distância de C, vezes o valor de C. Tudo isso dividido pelo somatório, e aí é só somar normal embaixo, tá? Dos pesos em relação à distância de A, B e C. Tá? E o que é esse peso da distância? É a fórmula de baixo. É 1 sobre a distância real, em unidades do sistema de coordenadas que você está trabalhando, metros, quilômetros, graus, né? Você vai trabalhando com graus, que não é o ideal, tá? Elevado a um valor. Esse valor é que é a ponderação. Esse valor que está elevado, que no caso da fórmula é o P, com um apóstrofo do lado, é que é o ponderado. E é esse valor que a gente pode alterar na fórmula para determinar se a distância vai ter um peso muito brusco na mudança do valor ou um peso menor. Tá? E aí é muito comum que o IDW, o resultado gerado por ele, passe por vários testes, no qual você vai ter uma parte das amostras você utiliza para gerar de fato o modelo, e uma outra parte você utiliza para validar. Ou seja, você compara a ponderação que você fez depois da distância com as outras amostras. Se bater, os valores estimados ficarem próximos realmente das amostras teste, beleza. Senão você vai ter que ficar testando outros pesos. A não ser, obviamente, que você tenha já alguns outros resultados prévios de outros trabalhos para ser considerados. E aí, só uma observação acerca do IDW, deixa eu atualizar para vocês, é que o resultado é representado geralmente de maneira matricial, a partir do conceito de tesselação, ou seja, gera-se uma imagem, né, no qual cada pixel vai ter um valor, e aí, em função dos valores, o software atribui cores diferentes. Então, ou seja, valores que variaram, sei lá, entre 0 e 7, eu vou botar cor tal, entre 8 e 10, outra cor, e assim por diante. Vamos a outro método. A gente falou bastante de densidade, né? Os estimadores de densidade, fazer a estimativa da densidade de ocorrências, enfim, é um outro dos objetivos da análise espacial. Né? Não só de impactos ambientais, mas de muitas coisas, mas de impactos ambientais é bastante significativo. A densidade
da concentração de um poluente ou de uma espécie invasora, ou a diminuição da densidade, a gente não analisa apenas o aumento, né? Pode ser a diminuição de ocorrência de uma espécie em função de um impacto que prejudique o equilíbrio do seu ecossistema, por aí vai. Tá? Na prática, o objetivo é estimar a variação da quantidade de ocorrências de um objeto ou fenômeno ao longo de uma superfície. Então, a gente tem um conjunto limitado de amostras, locais onde ocorreram, e a gente estima qual é a concentração. Tá? Então, já temos algumas perguntas, eu vou parar daqui a pouquinho para responder. Tá? Eu vou terminar a apresentação, para a gente não ficar muito apertado com o nosso horário. A gente já vai passar um pouquinho, com certeza, das 7h30, mas eu já vou responder. Tá? Eu já recebi algumas perguntas aqui, tem gente que já botou a pergunta 2 vezes, não precisa, eu estou recebendo normalmente as perguntas, eu vou parar um pouco mais à frente. Tá? Bem, como é que funciona de maneira geral? Tá? Quando a gente não está segmentando o espaço, subdividindo manualmente. Né? A gente deu os exemplos agora há pouco, quando a gente faz a subdivisão de maneira manual. Mas e quando a gente não faz? Como é que funciona essa estimativa? De maneira geral, a gente estabelece um raio, repare aí na figura da esquerda, né? Eu tenho uma grade aí de, vamos supor que seja um pixel de uma imagem. Tá? E aí eu quero estabelecer para aquele pixel central, no quadradinho verde, o valor de densidade para aquela área. Se eu fosse trabalhar sem o raio, a minha estimativa seria apenas, aparentemente, pelo que eu estou olhando aqui, de uma ocorrência pela área do quadrado. Só que eu posso estabelecer um raio de busca para ele estimar a densidade naquela área. Porque aqui o interesse para a gente não é saber a densidade média de cada recorte espacial, mas sim a distribuição da densidade segundo o gradiente, como ela varia ao longo do espaço, tá? Nesse caso aqui. E aí o que a gente faz é estabelecer um raio de busca, tá? Que a gente estipula, e aí o software estabelece um círculo, né, a partir desse raio e vai contar o número de ocorrências nesse círculo e colocar esse valor de densidade nesse pixel central. E aí ele vai para o pixel do lado, faz o mesmo procedimento, e assim vai. Dessa forma a gente tem uma estimativa da variação do gradiente da densidade, e não apenas a densidade segundo pequenos recortes. Tá? O resultado geralmente é representado de maneira matricial, tá? Com base também no conceito de oscilação, mas também pode ser representado com base no conceito de isolinhas. Né? No caso da esquerda, a gente tem um exemplo com base no conceito de oscilação, de maneira matricial, ou pode ser também de maneira vetorial, com base no conceito de isolinhas, como a gente tem no quadradinho da direita superior, mais simples. Okay? Passar adiante. Tem algumas observações acerca dos estimadores de densidade que é interessante que a gente faça, né, para a gente poder analisar a potencialidade deles. Tá? É possível que a gente trabalhe com dados no qual cada amostra não seja uma ocorrência individual. Né? A gente fala que a gente tem uma população dentro. Né? A gente utilizaria um campo na tabela de atributos do dado, né, numa tabela mesmo, numa planilha anexada ao dado, para estabelecer, na verdade, quantas ocorrências a gente tem dentro daquela amostra. É comum quando a gente está analisando objetos que se comportam em colônias, né? Então a gente estabelece. Ou a nossa amostragem não está com base em indivíduos, mas sim em grupos de indivíduos. Eu atuei, por exemplo, num projeto há pouco tempo, que a gente estava analisando a densidade de ocorrências de bromélias ao longo de algumas ruas no Rio de Janeiro. E a nossa amostra não era com base em bromélias, era com base em árvores. Então a gente pegava na árvore e contava quantas bromélias tinha em cada árvore. Então a amostra representava uma árvore. E a gente tinha um campo na tabela de atributos indicando qual o número de bromélias encontrado naquela árvore. Tá? Então isso é possível. O software consegue ler esse campo, tá? E estabelecer a necessidade com base nesse campo e a localização espacial. Uma outra coisa que é possível, tá? E aí entra num método específico, que é o caso da densidade de kernel, é que a distância entre as ocorrências em relação ao ponto central da análise, ou seja, o pixel que vai receber o valor, também seria considerado. Observe nesse desenho esquemático aí, que a gente tem duas áreas na qual a gente está analisando. O raio é igual para as duas. Tá? O Rzinho ali é igual para as duas. No primeiro caso, mais de baixo, tá? O caso mais baixo, a gente tem o mesmo número, tá? de ocorrências dentro da área observada para cada uma dos casos. Mas no de baixo elas estão mais dispersas. No caso de cima, elas estão mais próximas da área que eu estou analisando, que é o pixel central.
que acontece? Como resultado, esse valorzinho de K, que seria a densidade de kernel, é mais elevada, porque as amostras estão mais aglomeradas em torno do centro da área a ser avaliada. Então essa é uma outra forma de você estimar a densidade que também analisa o agrupamento das amostras. Tá? Dá um valor ainda mais, não necessariamente mais expressivo ou mais preciso, porque depende do seu objeto de análise, mas te dá uma percepção adicional da densidade. Né? Você, além de saber quantas ocorrências você tem dentro da área, você sabe também quão próximo essas ocorrências estão nessa área. Só um comentário, a gente tem duas pessoas que falaram que vão precisar sair. Primeiro, agradecer os elogios que eles fizeram. E a disponibilização do material vai ser feita. Tá? A gente vai mandar um e-mail para vocês com um link das apresentações, da apresentação e posteriormente do vídeo, depois que for editado. Só para o pessoal que está precisando sair aí, que a gente já estourou às 7h30, que não fique preocupado, que vai receber o material sim, em forma de um link. Tá? Vou continuar então, a gente já está perto do final. Uma outra forma de análise espacial, bastante comum, com dados oriundos de sensoramento remoto. Tá? Na verdade, esse método pode-se dizer que foi praticamente elaborado para tratar dados de sensoramento remoto. Tá? É a classificação de imagens. Ela consiste em você agrupar os objetos em classes, né, em grupos de semelhança, tá? Com base no comportamento deles em relação à radiação eletromagnética. A gente usa uma série de métodos diferentes, né, destaque aí para os métodos estatísticos e computacionais, para identificar os padrões. Tá? Reparem que nessa imagem aí à direita, que a gente tem a imagem de satélite em cima, tá? E aí a gente tem embaixo os polígonos, né, pode não parecer, mas são no caso polígonos, tá? Dividindo as áreas que têm comportamento parecido. É a forma como a gente utiliza, por exemplo, para estabelecer os tipos de uso e cobertura. Né? Definir as áreas que são vegetadas, que não são. Você pode comparar classificações de época diferentes para saber onde você perdeu vegetação, onde você ganhou, qual foi o tipo de uso de solo que substituiu a vegetação que existia. Né? Você pode analisar, por exemplo, quando você vai trabalhar com o processo de licenciamento ambiental, você pode identificar, por exemplo, quais as áreas que vão ser de vegetação que vão ser suprimidas. Quando você tem a noção da extensão de impacto, você pode usar a classificação para estabelecer qual o tipo de cobertura que tem na superfície naquela área que vai ser afetada, enfim. As aplicações são bastante variadas. Na prática, o que se faz, e deixa eu esperar atualizar para vocês. Na prática, o que a gente faz é comparar, o que a gente faz não, o que o software faz, a gente só dá os parâmetros, na verdade, é comparar o comportamento em diferentes faixas do comprimento do espectro eletromagnético. Né? Embaixo a gente tem, nesse gráfico aí no eixo X, a gente tem os valores de comprimento de onda, se não me engano. Eu sempre de olhar para o número, eu nunca lembro se você está vendo o comprimento ou a frequência. Mas tanto faz, porque os dois podem ser utilizados para medir, só que eles são inversamente proporcionais. Enquanto um cresce, o outro diminui. Mas enfim. E a gente tem aí a assinatura, que a gente chama de assinatura espectral, de alguns objetos. Né? Reparem, por exemplo, que se eu pegar a faixa de frequência ou de comprimento de onda do que eu marquei como banda B, que é da direita, a grama tem um comportamento bem diferente do asfalto. Já na faixa mais da esquerda, da banda A, o comportamento da grama é mais parecido com o do asfalto. Ou seja, se eu quiser diferenciar as áreas de grama de asfalto, é melhor que eu trabalhe com a banda B. Então eu vou usar a banda B na minha classificação se o meu intuito, né, for diferenciar o asfalto e a grama. Tá? Usei esses dois exemplos, né, poderia ser exemplos mais variados. Tá? Quando a gente faz a classificação, dependendo do método, a gente pode trabalhar com várias bandas ao mesmo tempo. Tá? E aí é interessante que você opte por aquelas que facilitem a diferenciação dos seus objetos. O que são as bandas? Né? As bandas são faixas de frequência que os sensores captam. Então, um sensor que tem 4 bandas, ele vai gerar um dado para uma faixa de frequência, um dado para outra, um dado para outra e um dado para a quarta banda. Tá? Enfim, aí você, na verdade, está fragmentando dados referentes a faixas de frequência diferentes. E esses métodos de classificação são divididos em dois tipos, segundo duas características principais. Né? Há subdivisões, mas as divisões principais são em supervisionado e não supervisionado. Tá? No primeiro caso, do supervisionado, a gente precisa estabelecer amostras e parâmetros. Tá? No não supervisionado, a gente apenas define os parâmetros e o software vai varrer a imagem. Tá? Outra forma de classificar é segundo
o tamanho da área que ele vai avaliar pode ser pixel a pixel, né? O dado que a gente trabalha em cima é sempre uma imagem, no caso da classificação de imagem, né? Fica tanto explicativo. Por pixel ele vai analisar cada pixel isoladamente, ou por região a gente analisa pixels em relação aos seus vizinhos. Né? Em geral, tá, os resultados melhores são obtidos através de classificações por região e supervisionadas, mas isso é em geral. Tá? Pode ter alguns objetos e comportamentos que funcionam de outra maneira. E ainda há a questão de métodos de classificação orientados a objetos, que aí são outros 500, mais aprofundados. Né? Não vou entrar em explicar elas nessa apresentação, senão a gente estoura o nosso horário mais ainda. Já está estourado, a gente vai mais ainda. Né? Bem, o resultado final da classificação pode ser representado de maneira matricial ou vetorial. Então, a gente pode representar o resultado tanto de maneira vetorial quanto matricial. Tá? Em ambos os casos, a gente está se baseando na ideia de polígonos. Tá? Os pixels, se for matricial, os pixels com o mesmo valor corresponderão a uma mesma classe. No caso de polígono, a gente divide realmente os limites entre os polígonos. Bem, poderíamos citar ainda algumas outras análises complementares, tá? Que são direcionadas a classificar, caracterização de áreas ou objetos que serão afetados pelos impactos, e não especificamente dos impactos. Tá? Por exemplo, as que visam analisar a distribuição espacial de áreas protegidas, na verdade elas visam analisar a distribuição espacial de quaisquer polígonos, não de uma área, mas podem ser aplicadas para o de áreas protegidas. Tá? Algumas outras que trabalham em cima da análise espacial de bacias hidrográficas, com base em modelos numéricos de terreno. Tá? As realizadas sobre modelos de redes, né, que pode ser utilizado para migração de espécies, para fluxos populacionais, para fluxos de energia. Enfim, as possibilidades são bastante amplas. E muitas vezes as limitações elas se dão em função da definição do método mais adequado e de quais são as variáveis que estão envolvidas de maneira relevante na nossa modelagem. E aí tem uma observaçãozinha que eu quero fazer antes de terminar, acerca especificamente da questão da bacia hidrográfica. Esse tipo de análise, né, análise espacial de bacias hidrográficas, ele tem uma pertinência à parte, porque a bacia também, além de, obviamente, ser a forma que nós utilizamos para analisar a disponibilidade de uns recursos essenciais, as nossas atividades econômicas também, a nossa vida, a nossa existência, né, que é a água, ela também é utilizada como um recorte espacial para outras diversas análises ambientais. Né? E diversas análises podem ser realizadas sobre elas, com base em um modelo digital de terreno. Né? Você tem a modelagem do terreno, ou de elevação, né? Não vamos discutir isso aqui, mas há uma diferença entre modelo digital de terreno e modelo digital de elevação. E a gente pode, a partir dele, gerar uma série de modelos numéricos, como os mapas de direção do escoamento do fluxo. Né? Se você tem, por exemplo, uma atividade que tem alto impacto sobre o solo, por exemplo, os agrotóxicos, enfim, é interessante você saber qual é a direção do fluxo na sua bacia, para saber se você vai ter uma concentração de fluxos naquela direção, né, aumentando a possibilidade de contaminação do lençol freático ou dos cursos de rios, por exemplo. Tá? Só para dar um dos exemplos de relação com impacto. Tá? O mapa de acúmulo de fluxo, né, é sempre interessante você ter noção do acúmulo, além de para a questão dos impactos, de quando vai ser mal acumulado, como esse impacto vai estar se relacionando com a cadeia trófica. Você pode também ter análise dos riscos ambientais da população, né, de inundação, por exemplo. Né, saber as áreas de maior tendência de acúmulo de fluxo é umas variáveis que você precisa ter para analisar quais as áreas estão suscetíveis a inundações, por exemplo. Então, a extração de APPs das áreas de margem de corpos d'água, né, áreas de preservação permanente, né, para avaliar se os impactos estão avançando sobre elas ou não. Enfim, extrair mapas de declividade, né, alguns impactos de extração de vegetação, por exemplo, constituem um risco ambiental maior se é em área de alta declividade. Né, só para um dos exemplos. Né. Valores de circularidade, compacidade, rugosidade, densidade de drenagem da bacia, todos eles podem ser extraídos a partir do modelo digital de terreno da bacia. Tá? Então a bacia hidrográfica ela tem uma função especial dentro das análises ambientais. Bem, por último, algumas observações rápidas para a gente poder fechar. Toda análise de dados depende da organização, do volume, da consistência, confiabilidade, enfim, e densidade de amostragem dos dados. Tá?
Obviamente, as análises espaciais de impactos ambientais não são exceção a essa regra. Como todo modelo, as análises espaciais que resultam em modelos numéricos são estimativas. Tá? Elas têm grau de assertividade limitado. É importante que os modelos sejam validados. Que você compare o modelo com o comportamento real da variável, pelo menos em alguns lugares, para você saber se as estimativas estão corretas. Outro ponto, o ambiente de SIG é uma ferramenta poderosa. Tá? Ela é capaz de agilizar o processamento e análise de dados, porém é necessário que toda a equipe esteja qualificada, compreenda os conceitos e possua conhecimento teórico acerca do fenômeno a ser analisado. Senão você não consegue nem escolher qual é a análise adequada. E esse é um erro muito comum, tá? De generalizar o uso de análises independente do comportamento dos fenômenos. Tá? Infelizmente, ainda é um erro um pouco comum. Tá? Mas há que se tomar esse cuidado e, para isso, há necessidade de outros conhecimentos, além de simplesmente ter a compreensão do uso das ferramentas de SIG. Bem, vamos às perguntas. Eu vou ler algumas perguntas. Infelizmente, como a gente já estourou bastante o horário, eu não vou poder responder a todas. Tá? Então, eu vou escolher algumas, ver se alguma está repetida também, que eu aproveito e já respondo a pergunta. Bem, o Sérgio Dornelles perguntou qual é a diferença prática entre a interpolação e a estimação de densidade. A interpolação, em geral, tá, ela busca estimar o valor real daquela variável. Tá? Eu quero saber, por exemplo, o valor real da temperatura, o valor real da salinidade, tá? Do número absoluto de ocorrências de uma espécie. Tá? Enquanto a densidade ele visa a relação entre o valor de observação, o número de observação, em função da área. Tá? Então, a grande diferença é você ter o valor absoluto estimado ou a densidade estimada. A densidade é uma variável, né? A partir da distribuição do valor absoluto por uma área, você extrai a densidade. Que outra pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem, o usuário Edlas Brito perguntou qual o método de análise mais apropriado para fazer mapeamento do solo. Mapeamento e análise são coisas diferentes, tá, Edlas? Uma coisa é você mapear. Mapear é você definir a localização, o formato dos objetos. Outra coisa é você fazer análise. Tá? Bem, tipos de análise você pode fazer com relação a tipos de solo, como por exemplo a densidade de ocorrência de nutrientes, enfim. Depende, tá? O método de análise mais apropriado. A estrutura mais apropriada geralmente é em cima de dados matriciais. Tá? Se for, por exemplo, mineralogia, é muito comum que a gente trabalhe com classificação de imagens. Tá? É bastante utilizado, tem sensores que têm bandas, ou seja, faixas de frequência específicas para diferenciar alguns minerais. Porém, se você está relacionado, por exemplo, à perda de solo, por exemplo, pode ser interessante que você cruze com modelos numéricos oriundos do modelo de estado de terreno, como, por exemplo, a declividade, a extensão da drenagem. Tá? Então, na verdade, mapeamento é uma coisa, análise é outra, mas as análises elas vêm a partir de um dado que é mapeado. Né? Enfim, varia do seu objetivo específico. Tá? Calcular, por exemplo, processos erosivos sobre o solo é interessante fazer MDT, calcular índice de nutrientes. Você já precisaria de amostras locais, precisaria amostrar e depois você poderia interpolar. Trabalhar com mineralogia, né? Você pode trabalhar com soldamento remoto, então depende de qual é o objetivo. Tá? Vander perguntou se é melhor usar dados vetoriais do que matriciais. Não existe essa relação de melhor ou pior. Tá? Você tem que avaliar qual o tipo de representação que consegue passar melhor as informações que você quer expressar e verificar se dentro do ambiente computacional a ferramenta que você vai utilizar para análise trabalha com vetoriais ou com matriciais. É muito comum que as ferramentas ofereçam limitações com relação a isso. O dado de input, o dado de entrada, geralmente ou tem que ser matricial ou vetorial. Aí depende da ferramenta. Tá? Então, consequentemente, depende do tipo de análise que você quer realizar. O Mauro Macluf me fez uma pergunta que eu demoraria acho que 20 minutos explicando, comentando sobre ela. Ele pediu para eu comentar a desobrigatoriedade de alguns desses estudos de impacto e a flexibilização da legislação ambiental, que desobriga a apresentar o EIA e o RIMA em relação a alguns projetos. Olha, Mauro, eu poderia ficar 2 horas falando sobre isso, mas eu acho que, considerando o nosso contexto, né, de país capitalista em desenvolvimento, na periferia, enfim, nós vivemos num quadro de exploração predatória dos recursos naturais. Tá? E por nós ainda não termos
a noção de como a gente está degradando esses ambientes e por nós termos uma vasta ainda conjunto de recursos naturais disponíveis, a gente talvez não esteja ainda tão arraigado nas empresas e nos órgãos públicos e nas pessoas, na maioria da população, a necessidade de se preocupar com as consequências dos impactos ambientais. Então, eu acho que em função disso, é sempre uma perda quando a gente diminui a necessidade de estudos prévios para a instalação de empreendimentos. Se a gente tivesse um contexto diferente, no qual as pessoas estivessem conscientizadas disso e, por iniciativa própria, estabelecessem esses estudos, tá, ou tivesse essa preocupação, a situação seria diferente. Mas como a gente não vive nesse contexto, infelizmente, eu acho que você tirar essa obrigatoriedade, você está tornando mais frágil a nossa proteção aos recursos naturais e ao meio ambiente saudável. O Luiz Fintelman perguntou se vai ter uma continuação, se podemos aprofundar a análise de bacias. Luiz, a proposta desse seminário, aqui, desse webinar, foi dar uma visão geral, né, de algumas análises, discutir alguns conceitos. Tá? Análise de bacias, a gente, inclusive lá no LabGIS, a gente tem um curso específico de 24 horas de aula para tratar de análise de espaços de bacias hidrográficas. Tá? Vocês devem estar vendo aí agora na apresentação de vocês o link para a página dos nossos cursos. Né? Enfim, podem acessar à vontade. Nós atuamos no Rio de Janeiro, mas também temos uma série de cursos que a gente oferece à distância também. Né? Enfim, e a gente tem um curso específico na análise espacial de bacias hidrográficas. Tá? E já aproveitando a deixa, já que foi perguntado, a gente está com inscrições abertas para um curso de ferramentas de SIG aplicada a licenciamento ambiental, na qual, entre outras coisas, a gente vai ter a aplicação de alguns desses métodos de análise focados sobre análise espacial de impactos ambientais. Inclusive, essa apresentação que eu utilizei aqui, com algumas alterações e algumas aprofundações, vai ser uma das apresentações utilizadas no curso também, mas o curso é muito focado na parte prática, né, no uso das ferramentas de fato. Deixa eu ver uma outra pergunta, responder mais duas, para a gente poder terminar. Sérgio Dornelles perguntou se para analisar o índice de criminalidade por bairros seria mais indicado a estimativa de densidade. Olha, Sérgio, eu acho que nesse caso o que seria mais interessante, se você quer comparar as áreas de maior ocorrência com menor ocorrência, seria mais interessante você avaliar primeiro por valores absolutos em função da área, então sim, seria uma densidade. Tá? Dividir o número de ocorrências pela área de cada bairro, sim. Tem outro ponto a ser considerado. Né? Quando você tem a divisão de bairros, você tem áreas urbanas e áreas rurais em alguns casos. Então seria interessante, na verdade, você recortasse os bairros em função da área urbana, a não ser que você tenha muita ocorrência de crimes rurais no seu município. Tá? Então, na verdade, os seus polígonos não seriam os bairros, mas sim as áreas urbanas dentro dos bairros. Tá? Mas é também interessante uma análise que a gente nem abordou nesse curso, mas é a análise de clusterização. Tem um método de estatísticos baseado no índice de Moran. Você consegue estabelecer as áreas de maior concentração de valores altos e valores baixos. Você consegue verificar se as áreas de valor alto de ocorrência estão agrupadas entre si, tá? Ou se as áreas de alta ocorrência, no caso dos bairros com alta ocorrência, estão dispersos. E essa pode ser um dos indícios para avaliar se aqueles bairros têm alguma se tiver agrupado, né, claro, se houver a clusterização dos valores altos de criminalidade, para avaliar se aqueles bairros têm alguma característica secundária em comum que favoreça a ocorrência de crimes. Tá? Outro ponto é avaliar de que maneira esses dados estão disponíveis. É comum que dados de criminalidade não venham em função dos bairros, mas sim em função das delegacias de polícia onde foi feita a queixa. E nem sempre as delegacias de polícia mantêm um controle consistente dos bairros, da localização, enfim, isso às vezes prejudica um pouco. Então pode ser que você tenha que fazer por delegacia. Aí talvez seja interessante você usar a ferramenta do polígono de Thyssen para subdividir as áreas de influência de cada delegacia e estabelecer os valores para cada uma delas. Então, enfim, faria. Bem, pessoal, antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos pela presença. Tá? Eu já tive aqui uma série de manifestações agradecendo pelo conteúdo, elogiando. A gente fica sempre muito satisfeito em estar prestando esse serviço. Tá? Então, mais uma vez, a gente agradece bastante aí a presença de vocês, a paciência, tá? Para a gente ter passado um pouco do horário, mas é porque as perguntas foram interessantes, então eu dei preferência a responder a quase todas elas. Inclusive, verificando agora, eu acho que foram todas respondidas. O meu e-mail está aí na apresentação. Se alguém tiver uma pergunta que considere realmente essencial e não teve tempo de colocar, ou eu talvez
por lapso aqui não tenha respondido, fique à vontade para me encaminhar um e-mail. Tá? E eu desejo a todos uma boa noite. Se algum amigo de vocês, algum colega de trabalho, um companheiro, não conseguiu acessar, a gente teve um limite aí de conexões de 100 pessoas. Como a gente teve muita procura, é bem provável, tá, que a gente ofereça novamente esse webinar, provavelmente aí após o carnaval, enfim, para o pessoal ter tempo para se acostumar. Mas é bem provável que a gente ofereça de novo. Se a gente for oferecer, vai ser divulgado de maneira semelhante ao que foi divulgado esse. Tá? Então, novamente, muito obrigado a todos, uma boa noite e até o nosso próximo seminário do LabGIS.